NGT Notícias segue com a série de entrevistas com candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo. Em respeito às regras do Tribunal Superior Eleitoral, estão sendo convidados candidatos de todas as coligações partidárias, assim como candidatos de partidos sem coligação, respeitando a pluralidade de ideias. Todos vão ter o mesmo espaço dentro do telejornal e vão ser interrogados sobre as propostas para o mandato na Câmara Federal. Homem público há mais de 40 anos, hoje ele é presidente nacional do PPS. Já passou pelo Senado e concorreu à presidência da República. Agora ele tenta voltar à Câmara dos Deputados, onde já cumpriu 5 mandatos. O convidado de hoje do NGT Notícias Eleições é Roberto Freire, do Partido Popular Socialista. Olá, presidente, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Olha, o prazer é nosso. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra. Presidente, o senhor já passou aí pela Câmara dos Deputados por 5 mandatos. O senhor é lá mesmo que o senhor se sente à vontade? E o que falta fazer pelo estado de São Paulo na Câmara dos Deputados? Olha, é uma vida. Foram 32 anos de mandato, né, com os 8 anos de mandato de senador, e foi talvez aonde eu me encontrei. Fui vocacionado para essa atividade. Só destacando, né, presidente, que por 14 anos seguidos aí, o senhor foi destacado aí como um dos parlamentares mais atuantes aí da Câmara. Foi, essa experiência foi importante, e o DIAP, que era um instituto que fica levantando a atividade dos parlamentares e que me credenciou, e isso para mim é motivo de honra. E outra coisa importante é que são 32 anos e não temos nenhuma denúncia. Se hoje surgiu ficha limpa, eu sou ficha limpa há muito tempo. Há muito tempo. Olha, a importância de pensar São Paulo e representar São Paulo na Câmara dos Deputados é porque a gente não pode pensar o Brasil se não pensar São Paulo. E ser protagonista em São Paulo. Até porque não tem ideia de um Brasil maior, de um Brasil melhor, se não levarmos em consideração a experiência que o Estado de São Paulo tem, em todos os aspectos. Até porque aqui você tem mais ou menos um cenário do que o Brasil pode ser, de melhor, o que o Brasil tem de mais avançado, e a importância de ser representante do Estado de São Paulo é de que você pode ter também uma presença maior em toda a federação, levando o nosso pensamento, a perspectiva política que nós temos, a nossa concepção de mundo, o que o partido representa, até porque a minha vinculação com o partido é muito clara. Não se pode ter democracia representativa sem partido também representativo e forte. Então, nesse sentido, representar São Paulo é motivo, é evidente, de honra para qualquer um, mas muito mais importante, é significativo para o Brasil. Presidente, eu queria aproveitar a sua presença aqui no NGT Notícias e comentar com o senhor os escândalos sobre o fisco, né? O que o senhor acha que acontece com a Receita Federal? O que está errado com a Receita Federal sobre segurança? Olha, não é com a Receita Federal. Isso que está errado é com o governo. Porque, há algum tempo atrás, o ovo da serpente foi criado. Porque tivemos a quebra do sigilo bancário. Vamos nos lembrar do caseiro Francinildo. E naquela oportunidade a coisa foi relegada a um segundo plano, como se não fosse nada de importante. Perguntar a qualquer cidadão ou cidadã o que é que significa quebrar o seu sigilo telefônico. Vai entrar na sua intimidade, na sua privacidade. Da mesma forma, entra na privacidade quem vai e torna público e viola aquilo que pela lei deve ser mantido em sigilo, que são suas contas bancárias, aonde você gastou. Por que que o mundo tem que saber das suas contas? A não ser que queira ou fazer chantagem, ou fazer pressão, ou o que fizeram através da Receita, violando o sigilo fiscal, inclusive da filha do candidato a presidente da República, José Serra. Eu fico perguntando a qualquer brasileiro ou brasileira o que é que nós imaginaríamos de um país, que qualquer país que estivesse realizando uma eleição e alguém noticiasse que lá, naquele país, foi quebrado o sigilo fiscal, violado
numa prática criminosa de um candidato a presidente da República daquele país. O que é que nós diríamos aqui? Esse país não é sério. Infelizmente, as pessoas estão dizendo em relação ao Brasil. O Brasil está virando uma republiqueta por conta desse governo. E ainda aparece o ministro da Fazenda, por exemplo, e dizendo que isso é muito natural. Natural o quê? Quebrar a privacidade, um sigilo que a lei manda. E isso não significa dizer, como alguns dizem, não, quem não deve não teme. Não. Aquilo são dados que estão lá e que podem ser utilizados para fazer chantagem, chantagem do ponto de vista econômico, podem constranger determinadas pessoas. Isso é, evidentemente, a bandidagem. E uma bandidagem que, nesse momento, também se reflete na política, contra o candidato oposicionista José Serra. E o senhor acha que estão sendo tomadas medidas para investigar esse caso ou não? Muito pouco, ao contrário. O que estão tentando fazer é abafar. Vou lhe dar um exemplo. Quando qualquer policial pratica uma ilegalidade ou extrapola na sua atividade, ele é quase que sumariamente punido. Por quê? Porque ele tem um poder tão grande, que é o poder, inclusive, de vida e morte. Ele é alguém que garante a sua segurança, a segurança da sua vida, do seu patrimônio. Então, ele tem que ser muito bem formado para não extrapolar as suas funções. E quando o faz, é de imediatamente afastado. Isto deveria também ocorrer na Receita Federal. Aquilo é um órgão que não pode, sob hipótese alguma, ela tem todos os seus dados, mas ela não pode tornar isso público nem permitir que isso seja conhecido por quem quer que seja, porque aquilo é algo que é da sua privacidade e pode criar constrangimentos. Pois bem, na Receita isso foi feito e as pessoas que fizeram, e sabe-se quem fez, quem praticou esse crime, continuam. Isso teria que ser afastado o dirigente da Receita Federal, porque ele é o responsável, mas ele continua lá. Ou seja, esse governo passa a mão na cabeça dos aloprados, continua passando. Presidente, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias e queria dar a liberdade aí do senhor falar para o nosso telespectador, o telespectador aqui do NGT Notícias, por que votar para Roberto Freire, para candidato a deputado federal. Olha, votar para Roberto Freire eu tenho dificuldade em dizer, até porque ele é que vai ter que fazer a opção. Agora eu peço voto porque não se constrói sociedade democrática senão com a sua participação de todos nós. Eu tenho, pela minha experiência, de dizer que não foi fácil termos essa liberdade que aqui temos. Eu lutei contra um regime que impedia a plena liberdade democrática, e sei como ela é importante. E garantir, ter um voto livre, um voto consciente. Eu me ofereço como um candidato. Agora, são vários os candidatos que merecem um voto. É sua escolha, é sua opção. Agora, saiba que nós estamos definindo, quem sabe, um futuro melhor para os nossos filhos, os nossos netos, para o Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias, presidente. Obrigado a você. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões para e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!